Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra, mais uma vez aqui para a honra e a glória de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma falta de conhecimento de muitos, devido à doutrinação. As pessoas, elas desconhecem o que esse capítulo de 1 Coríntios 6 quer dizer para nós. Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Capítulo 6, verso 1. Ousa algum de vós, tendo assunto contra outro, ir à lei perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, sois vós indignos de julgar as questões mínimas? Não sabeis vós que julgaremos os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Paulo ele está trazendo uma palavra para aqueles irmãos, dizendo para eles o que estava acontecendo ali, irmãos. Vocês estão levando o assunto de vocês para fora, né? Vocês são os filhos de Deus e estão levando esses assuntos para as pessoas que desconhecem Cristo, não é? Então ele continua falando assim: vocês não estão conseguindo julgar coisas mínimas. Imagine julgar as coisas que são concernentes ao céu. Ele estava querendo dizer que se uma pessoa era incapaz de julgar assuntos terrenos, imagine a questão do julgamento dos anjos caídos, da questão do pecado sobre o mundo. Como é que a gente iria analisar isso se a gente não consegue julgar, né, analisar, né, ver o que está certo e o que está errado, em se tratando das coisas terrestres? Imagine coisas celestiais. Então, se tiver julgamento das coisas que pertencem a esta vida, escolheis para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Para a vossa vergonha eu digo, não há, pois, entre vós homem sábio, nem mesmo que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai à lei com o irmão, e isso perante os incrédulos. Aqui está a frase que muitas pessoas desconhecem. Paulo, ele estava falando para a igreja primitiva. Naquele tempo, existiam pessoas crédulas do Deus vivo, o Deus dos israelitas, e havia pessoas incrédulas, pessoas que desconheciam sobre Deus, sobre o Deus eterno, Deus dos hebreus. Então, essas pessoas, elas eram dadas como incrédulas. Então, como era que uma pessoa que sabia das coisas sobre as escrituras, sobre o Deus, né? Como é que essa pessoa levava assuntos concernentes a esses irmãos, sobre a igreja ali em si, sobre o corpo de Cristo em si, que aqui nós temos que entender, que aqui não se tratava de um grupinho com uma plaquinha, não. Aqui era a igreja primitiva. Aqui eram as pessoas socialmente falando, mas que estavam debaixo do sangue de Cristo. Porque a igreja que eles eram naquele tempo é diferente da igreja de hoje, que as pessoas chamam. A igreja, que aos olhos de Deus é a mesma do tempo antigo, que é a igreja comprada e lavada pelo sangue de Cristo, o corpo de Cristo, essa era a igreja que hoje em dia os homens trocaram. Os homens chamam a igreja, é um lugar. A igreja assembleia, a igreja presbiteriana, a igreja adventista. Não é igreja, irmãos. Isso se chama denominação. Aqui, no caso, eram pessoas. Pessoas. Igreja é um corpo. Corpo são pessoas. O corpo de Cristo. Nós que aceitamos o sacrifício de Cristo, nós que aceitamos a Cristo, somos a igreja de Cristo. Somos corpo de Cristo. Essa é a questão. Então, esses irmãos, ou seja, a igreja primitiva, corpo de Cristo, eles estavam levando seus assuntos para os incrédulos, ou seja, para pessoas que sabiam nem o que era aquilo, quem é Jesus. Quem é esse Deus aí dos hebreus? Então, essas pessoas eram as incrédulas. Hoje em dia, a gente não pode mais dizer que essas pessoas são incrédulas. Então, eu não posso dizer que uma pessoa, por ela não estar na minha denominação, é incrédula. Até porque hoje em dia, as pessoas sabem quem é Jesus. A maioria das pessoas, elas se dizem ser de alguma denominação católica ou protestante,
mesmo um muçulmano, eu não posso dizer que uma pessoa ela é incrédula, mas eu não posso usar esse verso aqui nos tempos de hoje, como se fosse nos tempos de hoje. Eu não posso. A Constituição de muitos países, elas estão muito mescladas dentro das Escrituras. Quantos países não tiveram seu nascimento, né, baseando-se numa estrutura das Escrituras? Então, como é que eu vou dizer que essa pessoa, que aquele juiz aí é um incrédulo, aquele advogado é um incrédulo? Não tem como eu falar isso. É só a gente usar a cabeça que Deus deu para nós. Se a gente usar a cabeça que Deus deu para nós, a gente vai ver que esse verso que Paulo usou no passado não pode ser usado hoje, por conta desse sentido. Naquele tempo, existiam de fato pessoas que eram incrédulas. Elas não eram incrédulas porque não acreditavam em Deus, elas eram incrédulas porque elas desconheciam a Deus. Muitas das vezes eles desconheciam até como era regido o povo hebreu, quanto mais aquele corpo que se separava ali, né, que se distinguia por ser o corpo de Cristo. Então, naquele tempo, eles eram de fato incrédulos, porque eles eram pessoas que eram voltadas altamente para a feitiçaria, para as imoralidades. Fazia parte da cultura deles essas coisas. A idolatria a vários deuses, né, que não é muito diferente hoje, só que a diferença é que hoje em dia, muitas pessoas que sabem que Cristo morreu, sabem que Deus condena a idolatria, elas não são incrédulas nesse sentido que a Bíblia está falando. Elas são desobedientes a Deus. É diferente. Naquele tempo, eles desconheciam a Deus. Eles não sabiam de fato quem era esse Cristo, quem era o Deus Pai, não sabiam quem era o Cristo, não sabiam qual era a obra do Cristo. Se até os próprios hebreus desconheciam a obra de Cristo, muitas das vezes eles nem queriam aceitar essa obra de Cristo, quanto mais os romanos, os gregos, os egípcios. Esse incrédulo lá não pode ser usado no tempo de hoje. Então, muitos líderes, muitos donos de denominação usam esse verso de forma, não é errada, eles não usam de forma errada, eles usam dessa forma mesmo porque eles querem enganar os irmãos, porque eles não querem ser levados à justiça. Eles não querem que as empresas deles estejam sujas perante a justiça ou perante a sociedade, porque eles vão parar de receber adeptos. É por isso que eles ficam botando na cabeça dos irmãos que não deve levar nada para a justiça quando eles são enganados, quando acontecem abusos sexuais dentro das denominações, quando acontecem abusos físicos entre os irmãos, né? Marido com mulher, mulher com seu marido. Então eles dizem, não pode levar para a justiça, porque Deus condena. Não, Deus não condena. Deus vai condenar se você se calar diante do erro. Aí Deus vai condenar, porque Deus ele não apoia quando a gente é cúmplice do erro. Então a gente tem que entender que aquele incrédulo dali, que as escrituras estavam se referindo, não tem nada a ver com os tempos de hoje. Porque hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que não conheça sobre Deus, o Deus das Escrituras, o Deus dos Hebreus, que não conheça sobre Cristo, porque até um ateu vai saber quem é o Cristo, mesmo que seja o Cristo histórico, ele vai saber. Então, não tem nada a ver o que ele está falando aqui. Então, muitas pessoas são enganadas e se deixam ser enganadas porque, não posso manchar o nome da minha igreja, não posso ir contra o meu pastor. Então, elas muitas vezes preferem desobedecer a Deus e praticar a injustiça do que fazer o que é certo perante Deus. Mas para quê? Para não desagradar seus amigos da denominação, o seu querido líder sem vergonha da denominação. Então, muitas das vezes, eles preferem o engano do que a verdade. Preferem continuar na mentira do que praticar o que é certo perante Deus. Era sobre esse verso que eu gostaria de falar, que as pessoas confundem porque desconhecem a verdade, ou porque colocaram aquele negócio lá que colocam no cavalo, para que o cavalo não olhe para o lado, nem para um lado, nem para o outro. E assim elas escolheram ficar para não desagradar os homens e preferem, então, não conhecer o que de fato as escrituras estão falando. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.